sobre felicidade, sobre realmente trazer pessoas em que realmente tem uma junção de trazer boas novas para nossa vida. E essas pessoas a gente tem que exaltar. E essa mulher que hoje está aqui de frente comigo, além de ela estar em palcos, em podcasts, em programas de televisão diversos, hoje ela tirou o dia dela para estar aqui de frente comigo no podcast da Fran Franceschi. E essa mulher tem uma transformação na minha vida como mãe, em meu olhar em educar os meus 4 pipocos, que eu tô emocionada, gente. Eu não sei se em algum momento desse podcast eu não vou me emocionar, se eu não vou chorar, porque eu estou à frente de Maya Agma, que fala sobre educação positiva. É uma mulher com uma virtuosidade tamanha. Eu tô muito feliz de você estar aqui, Maya. Obrigada. De verdade, eu tô emocionada, eu tô com o coração acelerado, porque você tem uma representatividade na minha vida absurda. Muito obrigada. Eu não sei nem... Olha, eu tô até gelada. Olha só como eu tô gelada. Querida, eu tô tão feliz de estar aqui. Você é tão obrigada. calorosa, tão amorosa, tão generosa. Obrigada pelo convite. E obrigada mesmo. Eu espero honrar esse movimento tão importante que você faz sobre esse olhar na educação com os filhos. Obrigada por você abrir espaço no seu podcast para trazer essa mensagem. Obrigada mesmo. Obrigada a você. Maia, são muitas perguntas. Minha cabeça tá aqui, olha, querendo colocar todas elas. Mas antes, vamos falar do seu currículo. Neuropedagoga com pós-graduação em Educação Positiva, educadora parental, palestrante do TEDx. Tá errado? Sim, não, tá certo, porque você tá muito rebuscada esse currículo. Escritora, sócia professora da Escola de Educação Positiva. Eu também tô achando tudo muito formal, a gente precisa dizer tudo isso. Claro, fico feliz. Obrigada, eu vejo muito carinho e preocupação em você trazer todos esses pontos. Obrigada. Não, a equipe super... Nossa, a equipe quando vem pessoa aqui, ela super... Eu acho isso maravilhoso, porque a gente... É o stalking do bem. Exatamente. Mas vamos falar do começo. Como você, em algum momento da sua vida, viu a importância da educação positiva em transformar não só a sua vida e também transformar a minha vida e de tantas pessoas? Então, eu sou formada em pedagogia. Me formei mais de 10 anos atrás. E eu achava que, por causa disso, e pelo fato de eu ter escola há 7 anos na época, que eu não precisava me preparar para ser mãe. Eu engravidei com 27, o Luca nasceu quando eu tinha 28, e eu não li nada, não informei. Eu falei, vou dar conta, né? Porque já lido com crianças 7 anos, sou formada em pedagogia. E aí eu fui vivendo a minha vidinha ali com meu filho, enfim, ele nasceu, e eu fui vivendo a minha vidinha do meu jeitinho, no meu ritmo. Eu lembro até hoje que eu me atrelava muito a essa visão autoritarista de educação. Eu me lembro até hoje, Fran, que meu filho, meu bebezinho, meses, 2, 3 meses de idade, e eu ficava assim na minha cabeça, não, as pessoas falam que não pode dar colo, eu não vou dar colo, eu vou resistir, eu não vou ficar dando colo quando ele chora, ele vai ficar mal acostumado. Então, assim, eu acreditava nessas crenças corrompidas todas que tem, esses mitos que tem a respeito da infância, né? E... enfim, fomos vivendo a nossa vidinha ali. Meu filho mal conseguia se manifestar emocionalmente, porque eu era muito curta e grossa, fria com ele. E aí nasceu minha segunda filha, 2 anos e 3 meses depois. Nessa época, a gente estava morando na Suíça. Inclusive, para quem não sabe, eu sou suíça. Eu nasci e cresci lá. E a Nina nasceu lá na Suíça. E aí, nesse meu segundo puerpério, eu sempre fui muito controladora. E aí, eu perdi totalmente o controle de tudo, né? Eu estava amamentando de madrugada, super cansada, e aí meu filho estava começando a manifestar ali comportamentos desafiadores, super justificados pela idade dele e também pela falta de segurança que tinha na relação comigo, mas eu estava ficando desesperada. E o problema era que eu via esses comportamentos, minha filha chorava, meu filho, enfim, tinha os comportamentos lá, e eu não queria, sabe, eu não queria ser assim. Eu tinha muito essa ideia, assim, nossa, eu vou ter minha família feliz, aquela coisa idealizada e romantizada. Sim. E eu estava vendo que isso não estava acontecendo, eu estava muito frustrada, muito cansada, e eu me via todos os dias acordando e falando assim, não, hoje vai ser um dia bom, hoje eu não vou gritar, hoje eu não vou brigar. Dava meia hora, estava eu gritando com meu filho, puxando o bracinho dele, colocando ele num canto da casa para pensar, assim, extremamente punitiva com o meu filho. E aí, numa noite em específico, que foi o Natal de 2017, então a Nina estava com 3 meses, o Luca estava com 2 anos e meio, a gente estava no nosso primeiro Natal, nós 4,
lá na Suíça ainda, e eu queria muito tirar uma foto para gravar esse momento, porque eu sentia que era muito especial, muito simbólico, tipo, ai, agora finalmente tenho a minha própria família, que vai me amar, né? A gente fica projetando super as nossas carências, nossa escassez emocional nos nossos filhos e na nossa família. E aí a gente estava sentado ali para tirar foto, a gente colocou o celular na frente, aquela contagem regressiva, né? E aí fazia a contagem regressiva e meu filho ficava escorregando o colo, tipo, ele não queria tirar foto, ele queria ficar mexendo na árvore de Natal, que tava ali brilhando, piscando, com os presentes embaixo. E aí a gente entrou numa disputa ali, né? Eu entrei, porque meu filho não entrou numa disputa comigo, eu que entrei com ele. E aí eu puxava ele de volta, vem tirar foto, a mamãe quer fazer foto, isso é importante pra mim. E aí ele ficava no colo, escorregava e ficava rindo e voltava pra árvore, e aquilo começou a me irritar, a ponto de eu surtar. Peguei a mãozinha dele, fui arrastando ele pelo apartamento, coloquei ele no quarto dele, fechei a porta. Nessa hora ele já estava chorando. E ele gritou ainda mais, lógico, né? Ele estava sozinho no quarto, estava escuro o quarto. Assim, gente, assim... Horrível, horrível. E aí eu fechei a porta, caiu a ficha, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo com o meu próprio filho? Eu abri a porta e nessa hora meu filho estava olhando para mim com o olho arregalado e tinha feito xixi na roupa de tanto medo que ele tinha sentido. Aí nessa hora, Fran, eu me desesperei porque... caiu a ficha claramente para mim, Fran, que... o maior perigo para os meus filhos estava vivendo na própria casa deles. E aí, alguns dias depois, apareceu um conteúdo para mim sobre esse universo não violento, sobre educação positiva, e eu mergulhei com todas as forças, de um lugar de muito desespero. Eu falo para as pessoas que eu não falo sobre educação positiva para convencer ninguém. Eu não falo de um lugar de cima para baixo, tipo, eu entendo, eu sou especialista, sou professora disso. Fran, eu falo de um lugar da mãe que já se viu tão monstruosa na relação, e eu compartilho com quem quer ouvir, sabe? Talvez tenha outras mães que sintam a mesma coisa que eu senti. É desse lugar que eu compartilho. Se serviu pra você, então vem comigo. Porque eu sei quão horrível que é você se sentir a pior mãe do mundo e você ver que as pessoas que você mais ama na vida estão sofrendo na tua mão. Então, eu comecei daí a... Eu fui muito intensa nesse momento mesmo. Eu falei assim, eu preciso de uma coisa que salve meus filhos de mim mesma. E eu mergulhei com todas as minhas forças nesse universo. Tudo que tivesse de podcast gratuito, vídeo no YouTube, tudo eu estava consumindo. Falando sem brincadeira, o tempo todo eu estava lavando louça, eu estava ouvindo. Estava arrumando roupa, eu estava escutando. Todo momento que eu estava livre, né? Com uma mãe de 2 crianças pequenas, mas enfim, aqueles respiros que eu tinha, eu estava ouvindo, estava consumindo, estava comprando livro, curso gratuito eu estava fazendo, porque eu estava tão desesperada para mudar que eu corri atrás dessa informação para poder fazer diferente. Depois de 1 ano que eu estava estudando só para mim, eu comecei a pensar comigo assim, bom, se esse conteúdo foi tão bom para mim assim, pode ser bom para outras pessoas também. Vou começar a fazer vídeo no YouTube sobre isso. E aí, na época, eu tinha muita vergonha de aparecer. Eu fazia uns mapas mentais, gravava de cima, não queria aparecer nem nada. Enfim, foi evoluindo. Abri o Instagram depois de 1 mês. Isso foi em 2019. Abri o Instagram em junho de 2019. Fez 5 anos esse ano. E foi isso. Foi evoluindo, as pessoas foram se identificando. Enfim... Eu já me emocionei, né? Porque como eu cheguei até você, tá? Eu não sei, pois é. Exatamente. Tem a história da parte da minha prima de São Paulo. Sim, né? Você me contou. Mas em algum momento a gente não liga nome às pessoas porque a gente vive num mundo muito acelerado, né? Na pandemia eu perdi as minhas 2 ajudas de casa e fui tocando o barco com 4 crianças. O Francesco ainda mamava no peito. Então, eu tinha os gêmeos de 3 anos, e a Lorena, que tinha 6, 7 anos. E, Maia, eu sempre fui essa mulher controladora, com tudo na vida, né? Então, eu arrumava a minha casa, almoço, cuidando das crianças, e tudo eu fazendo. Até hoje, eu me pego assim. Hoje, eu estou um pouco mais com a sabedoria ativada.
Mas virou um momento em que eu comecei a ver como eu realmente era uma mãe explosiva. Uma mãe que quer tudo em ordem, colocando as crianças, fazendo o negócio assim, tomando hora do banho, hora do café, hora do jantar. Tudo eu tinha uma programação. Hoje eu tenho essa programação um pouco mais leve, mas antes eu era aquela autoritária, ditadora, bababá, e não sei o quê. Tá chorando por quê? Mas por que essa frescura? Não brinca com isso. Por que você pegou aquele brinquedo? Como todas as mães, e quando a gente fala, e você fala de uma forma tão abertamente que não tem como uma mãe não se emocionar e uma mãe se identificar, né? E aí você começa a perceber que você não é uma boa mãe porque você está entregando almoço no horário certo. Isso é o básico, né? O que você tem que nutrir seus filhos é valores de acolhimento. E eu estava deixando muitas vezes isso. Eu também, sim. E na hora em que eu peguei um podcast em que você estava participando, porque eu também comecei a... Meu Deus, eu preciso sair um pouco dessa bolha, né? De viver só... Porque eu não queria ficar vendo televisão, porque era só tragédia, né? E eu consumi um podcast seu, em que você falava exatamente toda essa história que você falou pra mim. E a parte que me pegou era a parte do seu filho ficar assustado com você. Porque na hora me veio flashes do Enzo me olhando assustado, da Lorenza me olhando assustada. E eu falei, caramba... Eu não quero que meus filhos tenham essa marca, né? E, gente, que podcast choroso. Hoje é sexta-feira 13, estamos gravando nesse dia. Mas aí eu falei, caramba, eu não quero alimentar isso nos meus filhos. E por mais que hoje, até hoje, eu tente ser uma mãe melhor, eu às vezes escorrego. Eu também. Então, as férias de julho agora, recente, super escorreguei. E escorrego várias vezes. Mas o que me conforta, Maia, é todas as vezes em que você fala é que nunca é tarde pra gente consertar. Isso me traz uma tranquilidade. Eu queria que você falasse mais sobre isso, porque são muitas amigas que eu troco, muitas pessoas quando me veem com os 4, falam, como você consegue? Meu Deus, não é loucura? Mas a gente buscando essa melhora traz um conforto. Sim. Né? Eu vou te contar que ontem eu estava na Bienal em São Paulo, eu tive uma experiência muito marcante. Eu acho que eu nunca vou esquecer dessa experiência. Eu participei de uma mesa com outros 3 autores. Estava eu e mais um senhor e 2 mulheres. E esse senhor foi contando a história dele. Ele nasceu em 1939, na Polônia, veio para cá, né, por causa da Segunda Guerra Mundial, um senhor judeu, enfim. Não é nem sobre ele, é a esposa dele que estava ali junto. Uma senhorinha também. E ela estava sentada ali na frente, ela me ouviu falar. E eu contei um pouquinho da minha história na mesa, de maneira mais superficial, mas eu contei um pouquinho. Isso que eu contei para vocês aqui agora no podcast, um pouco da minha história, eu contei lá também. E ela chegou para mim com um sotaquezinho, assim, ela... essa história que você falou, ela aconteceu mesmo? Ou foi com você? Aí eu falei, sim, foi comigo que aconteceu, é de verdade. E ela falou assim, eu fui assim a vida toda com os meus filhos. Nunca consegui me conectar de verdade. O que você fez para melhorar isso? Gente, a senhora devia ter uns 80 anos de idade. E ela perguntou para mim... Aí eu já fiquei assim, muito emocionada. E ela me contou um pouco da história dela. Ela falou que ela cresceu no orfanato também por causa da Segunda Guerra Mundial. Ela é italiana. Inclusive, eu falei italiano com ela depois, porque ela enfim, é de lá. E ela me contou um pouco da história dela e falou que ela nunca conseguiu se conectar muito. Eu falei assim, mas ninguém se conectou com você quando você era pequenininha, né? E ela falou assim, você acha que ainda dá tempo? Ai, Fran, eu desmoronei nessa hora, porque... Que bonito, para você ver que sempre há tempo mesmo da pessoa cair em si e pensar que dá para fazer diferente. Eu falei para ela assim, sempre dá tempo. Sempre há tempo da gente reduzir os danos. E ela perguntou, como é que eu faço isso? Aí eu falei assim, conversa com os teus filhos e a gente pode pedir desculpas pelos nossos erros e a gente pode trazer a nossa humanidade para a relação, porque a gente sustenta muitas vezes esse lugar de perfeição, imaculado, e isso nos distancia, porque a gente fica lá num altar e as crianças estão aqui embaixo e fica tão distanciadas. E é incrível, eu fiz esse movimento, né? Faço esse movimento repentinamente, assim, repetidamente, né? Que eu vejo que eu exagerei, aquilo me dá uma angústia, aquilo aperta meu coração. Eu chego e falo, desculpa, a mamãe pegou pesado, porque a mamãe tá querendo dar conta e eu não falei de um modo legal, eu não
me desculpa, você me desculpa. Ai, Aí você precisa ver, é nítido e automático a conexão deles comigo. Sim. E o alívio e o respeito que eles sentem por estar sendo respeitados. E eles falam, não, tudo bem, mamãe, tudo bem. E eles automaticamente me abraçam e falam, fica tranquilo, o que a gente pode fazer para te ajudar? Mas vê como que é bonito. Que incrível isso. O pedido de desculpa vem como um alívio mesmo para os nossos filhos. Porque o que acontece? Quando nós temos nossas reações explosivas, que eu ainda tenho às vezes, claro que menos do que antes, porque a gente investe em conhecimento e autoconhecimento para essa finalidade, para realmente ter reações mais brandas cada vez mais. Mas quando acontece ainda, eu peço desculpas até porque a criança se sente responsável pela nossa explosão. Ela sente que ela é a culpada. E não é nem questão de culpa aqui, né? Mas ela se sente a responsável. Quando eu chego e peço desculpas, eu tiro esse peso dela. Eu falo assim, amorzinho, não, isso daqui é meu, me dá. É verdade. Não é teu. E isso é tão importante. E às vezes eu já recebi uma dúvida assim uma vez. Mas, Maia, será que o nosso filho não vai ficar mal acostumado? Da gente ficar pedindo desculpas? Aí eu trouxe a seguinte reflexão. Se os nossos pais chegassem para nós e falassem assim, filha, aquela vez, quando você tinha 5 anos de idade, que eu peguei a vara e bati em você, você lembra disso até hoje, né? Eu sinto muito, eu não devia ter encostado no teu corpo. Me desculpa por ter feito isso com você. Você acha que a gente se sentiria mais arrogante com esse pedido de desculpa ou muito mais conectados? Verdade. Muito mais conectado. Né? Então, assim, às vezes a gente se coloca no lugar, a gente tem que lembrar, a gente também é filho. Como é que a gente sentiria se o nosso pai, nossa mãe... Não é nem questão de apontar dedo, não, tá, Fran? Não é, porque nossos pais... Não é sobre isso. É realmente, assim, fatos. Aconteceu. E se eles pedissem desculpa por isso? Que alívio que seria, né? Eu vou pegar até o gancho dessa sua explicação, que ela é muito forte, de uma entrevista que você deu para a revista Marie Claire, que fala exatamente sobre isso. E eu vejo que a gente herda, né? A gente traz muito trauma, né? Porque, por exemplo, antigamente a minha avó, com 7 filhos, com certeza fez o melhor que ela pôde dentro do que ela tinha, né? Então, era muito aquela coisa assim, a criança tá chorando, não vai dar muito colo porque isso é frescura. Né? Minha mãe foi uma que apanhou bastante da minha avó, né? Nota baixa, alguma coisa, tudo era um universo de bater, de repreender, de castigo e de um monte de coisa. A minha mãe, os irmãos já ficaram de castigo no milho na escola, a professora podia fazer isso. E aí, quando você vem de uma herança, né, que eu sinto muito que a gente realmente traz os ciclos, os herdeiros, você... E foi aí também que entra o papo da minha prima, que é a prima mais nova, que engravidou, e começou a ter uma educação positiva com os filhos. E aí eu falava, isso não vai durar muito tempo, porque eu achava que o jeito em que eu educava, em que a cultura que eu vinha, realmente eu ser essa mãe mais militar, mais dura. Graças a Deus eu nunca usei de violência, né, assim, com meus filhos, mas estava muito próximo disso. E aí eu vejo como realmente não faz sentido isso. Esse universo dessa herança nossa não faz sentido, Maia. Então a gente tem que se curar para poder realmente educar uma criança e ser respeitoso, né? Sim, exatamente. Nossa maior dificuldade em lidar com os nossos filhos é por causa da gente. Não é por causa do nosso... Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto de usar muito, Frank. Eu acho que deixa isso mais concreto para explicar. Imagina que você fosse aquela criança que tinha que comer tudo que estava no prato. Então, serviam a comida e quando você não comia, o que você ouvia era: mas porque tem criança, não sei aonde, passando fome, isso é um absurdo, que ingrata. O que o teu cérebro aprendeu com essas experiências? Comida que sobra no prato é igual perigo. Então, ele registra essa cena como algo perigoso. Isso fica gravado para te proteger de futuras situações similares a essas, para você evitar passar por isso de novo. Aí, detalhe, a criança não tem como fugir dessa situação de perigo, ela tá presa ali, certo? É verdade. Beleza, tu cresce, tu tem teus filhos, e aí um belo dia, tua criança não come o que tá no prato. E quando você menos percebe, você já vai para cima do teu filho. Mas você tinha que ter comido tudo, mas isso tá errado. E mesmo que você talvez não reaja com essa força, mesmo que você fale algo, né, assim... mas eu fiz com tanto carinho, mas o que... Ou seja, querendo ou não, manipulando ali,
É porque o nosso cérebrozinho, que é super protetor, às vezes protege até demais, ele tá interpretando a cena do presente como se fosse perigosa quanto a do passado. É verdade. E é por isso que eu sempre falo, a gente sangra nossas feridas dos nossos filhos, enquanto a gente não cuida delas. Porque o meu cérebro foi programado para sobreviver a algumas cenas, e quando eu revivo elas, ele não diferencia passado, presente e futuro, ele entende que você está em perigo de novo, ele vai te colocar em movimento para você atacar. Sendo que o nosso filho jamais é sinônimo de perigo para nós. Mas o nosso cérebro, que não diferencia, acaba machucando nossas crianças. Então, se eu não cuido disso e entendo o que é meu e separo o meu daquilo que está acontecendo aqui, e eu entro no modo automático e não me conscientizo, eu vou acabar machucando, vou atropelar meu filho, vou passar por cima igual um rolo compressor, porque eu vou achar que eu estou em perigo. E indo mais profundo ainda, quando a gente pensa nessa sua fala, é incrível que aí a gente não entende porque tem, né, uma criança que não consegue comer aquele alimento, ou porque ela tem uma euforia em comer rápido. Então a gente acaba desencadeando várias coisas, não somente... É um trauma, né, que a gente tem em tudo, né? Sim, com essa criança que tem dificuldade, às vezes, de comer de tudo. Eu acho que a gente vai mais além nessa pode ter camada. Uma somatização. Somatização de tudo, né? Sim, pode acontecer isso. E qual que é a dica que você daria pra gente ser pais mais leves? Tá. Ainda mais num tempo em que tudo é informação, tudo tá acelerado, e a gente realmente hoje já ouve áudio 2.0. Nossa. É tudo pra frente. O que você traz de conforto nesse respirar e a gente ser mais sábio? Tá. Tem várias coisas pequenas que a gente pode fazer para já ir mudando um pouco as dinâmicas na relação com os nossos filhos. Eu vou usar um exemplo aqui, que quem me acompanha já até sabe, né? Que na hora da raiva não vai prestar. Na hora da raiva, a gente não vai conseguir educar. Na hora da raiva, o nosso filho nem vai nos escutar direito. Então, ao invés de você educar na hora que você tá com a tampa... Né, sabe aquela panela de pressão que tá assim, tá saindo aquele vapor? Nessa hora não vai dar certo. Espera você se acalmar primeiro para depois você conversar com teu filho. É simples, mas não é fácil, porque nós que temos dificuldade em dar espaço para trás. A gente acha que tem que resolver tudo na hora. Hoje, para você ter ideia, eu cheguei de viagem ontem a trabalho, e aí hoje pela manhã eu já estava tendo reunião lá em casa, no meu escritório, e o meu escritório é junto com o das crianças, é um quarto, é um estúdio, né, digamos assim. E aí eu cheguei lá e vi minha mesa cheia de coisa do meu escritório. E eu tinha que começar logo a fazer minha reunião e não sei o quê. E o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é de descontar neles e falar, tipo assim, poxa, mas eu viajei, eu chego aqui, fica desse jeito, eu não me sinto respeitada quando vocês fazem isso, né? Só que o problema é que quando eu falo isso de um lugar da raiva, eu vou acabar machucando e não educando. Então, por isso que eu falo, a raiva não educa, a calma educa, porque na hora da calma... Você consegue acessar o teu cérebro, as partes mais evoluídas do teu cérebro, você consegue ser muito mais criativo nas soluções, você consegue ser muito mais empático no seu raciocínio, para você conseguir falar de forma respeitosa com a criança. A gente não vai deixar de falar, a gente só vai deixar de falar Sim. de forma raivosa e violenta. Então, assim, se tivesse uma dica de ouro, né, que eu pudesse dar, seria isso. Escolha, opte por... não educar na hora que você está aquecido e aquecida, esquentada, ali prestes a querer gritar, porque você vai acabar machucando a tua criança. Então, espera, dá um passo para trás e depois você volta e retoma o assunto. Nossa, isso é um grande aprendizado, né? Porque a gente, na hora que tá vendo aquela cena, a gente já quer corrigir e corrigir realmente com todo temor, né? Do tipo, caramba, como isso daqui tá aqui? Eu confesso para você que eu tenho que fazer esse exercício diversas vezes. Sim. Eu precisei fazer hoje de manhã. Mas aí você acabou respirando e não falou sobre a mesa. Não vou falar mais tarde. Isso, De uma forma assim, olha, a mamãe estava fazendo... Como que você vai abordar seu filho? Aí eu vou chegar e falar pra eles assim, amores, esse espaço aqui eu preciso pra poder trabalhar. Vocês podem guardar, por favor? É só isso. Eu não preciso constrangê-los. Existe uma crença na sociedade de que a criança precisa sentir na pele para aprender. Não é verdade. É o contrário. Quanto mais segura a criança se sentir e mais regulada ela estiver, melhor ela aprende. A gente vê isso nas escolas. A criança que está num ambiente escolar que é extremamente estressante, ela rende muito menos, né? Então é isso, eu não preciso explicar, eu não preciso constranger os meus filhos, falar, eu cheguei aqui ontem, fiquei tão decepcionada com vocês, porque minha mesa tava... Isso daí eu tô vomitando a minha dor neles. Só que essa dor é pesada demais para eles carregarem. As crianças, para elas é uma carga
insustentável carregar a decepção dos próprios pais. E questão assim, a birra, por exemplo. Lá em casa a gente tem o horário dos eletrônicos. Né? Sim. E tem vezes em que principalmente os meninos acham que passou muito rápido, que a contagem foi errada. E quando eu falo assim, hora de desligar a tela, já ficam emburrados, Sim. já ficam bravos. E um fala assim, mas foi muito pouco, mamãe, você contou errado, mamãe. E muitas vezes, de uma forma muito assim, nossa, eles foram demais, eu falo assim, e amanhã vão estar de castigo. Amanhã não tem tela por conta desse seu comportamento. Sim. Isso é errado ou não? Porque eu vejo que eles ficam com uma raiva, assim, uma ira. Sim. É que eles têm direito de ficar. E ótimo. Imagina... Mas você acha que toda a liberdade de você poder... Você acha que eu agi de uma forma certa? Eu vou te explicar tudo. Eu vou penando, né? Não, deixa eu te falar uma coisa aqui primeiro. Me fala um artista que você gosta muito, que você é muito fã. Adele. Ai, nossa, realmente? Fui no ápice. Uau! Não, eu sou assim com a Beyoncé, mas a Adele também é maravilhosa. Adele. Fran, você tá no show da Adele. Você tá lá. We could have had it all. Você tá super cantando, super feliz. Aí chega alguém e fala assim, você tem que ir embora, Fran. Não, mas não deu tempo. Não, você tem que ir embora. Acabou. Foi o que a gente combinou. A gente não falou mais cedo que você ia ficar só uma hora aqui no show? Vem e vamos embora. Você provavelmente nem ia embora. Você ia fazer uma birra e falar assim, eu vou, ninguém me tira da Adele. É verdade, faz então, todo assim, sentido. Eu não estou falando que a gente não precisa colocar limite em tela. Claro que precisamos, porque é um vício, né? Igual, eu não vou dar açúcar o dia inteiro pro meu filho, porque faz mal. Agora, o direito de ficar chateado, eles têm. É isso, entendeu? Agora, eu vou te dar uma dica que eu faço lá em casa, e aí as pessoas podem adaptar do jeito que funcionar para cada um. Eu coloco as minhas crianças para ativarem o alarme, a contagem regressiva. A gente tem aquela Alexa, sim. Mas aí pode ser do próprio celular, gente, assim, né? E aí você fala assim, filho, você coloca o timer, por favor, de 40 minutos, eu não sei qual que é o tempo, tá? Mas assim, o tempo que for, que aí ele vai ficar chateado provavelmente quando tocar, mas ele vai confiar que não é porque você está mandando desligar, eu tenho que obedecer. Não é desse lugar, é tipo assim, tocou o alarme, acabou o tempo, eu preciso desligar. Isso não é que isso vai evitar a chateação que eles vão sentir. E não é sobre isso. Mais uma vez, eles têm todo o direito de não gostarem. Entendeu? E aí, permite que eles sintam, Fran. E aí eu te trago mais uma reflexão. Você não precisa nem responder se você não quiser. Mas quantas vezes você foi permitida sentir lá atrás? Entendeu? A gente vive ouvindo, não engole as emoções que faz mal para a saúde. É o que a gente mais faz. Quando chora, pede desculpa. Ai, desculpa que eu tô chorando. Bom, agora mesmo, aqui no comecinho eu fiz, né? Eu achei que eu tava... Falei, gente... Mas todo mundo faz. Todo mundo. Então, só pra você ver, verdade. Assim, eles têm direito de ficar chateados. Eles têm direito de não gostarem dos limites. Eles têm direito. E isso vai construindo uma honestidade emocional muito bonita. Porque, veja como eles estão sofrendo duplamente, né? Quando a gente... No caso da televisão. Além de ter que desligar, ainda não posso sentir chateado. É muita coisa pra criança ter que dar conta, né? É pesado para eles darem conta de passar por isso. E eu tô te falando, assim, sobre... Eu gostei muito do seu exemplo, porque para mim também é um desafio. Sabe? Tá na hora de desligar. Claro que, assim, hoje em dia flui muito mais, né? Mas algumas vezes acontecia, tinha que desligar e uma das minhas crianças ficava chateada. Eu falava assim, mas por que você tá chateado? Eu te avisei antes. Mas... Eu tô fazendo pro seu bem. Exatamente, mas eles não estão nem aí, se lixando pros nossos argumentos. E quando é que você acha que, por exemplo, aquela pessoa que vai ouvir esse podcast vai começar a fazer exatamente quando ouviu? Você acha que o prazo para a gente começar a sentir um retorno positivo demora quanto tempo? Porque assim, eu vou te falar lá em casa, eu vejo um retorno muito positivo quando eu peço desculpa. Eu sinto que os ânimos dá uma suavizada assim na nossa casa e eu vejo que eles querem de imediato me ajudar. Mas isso dura um pouco tempo. Então, é porque a gente está invertendo a ordem das coisas. Quem tem que fazer o progresso primeiro somos nós. Somos nós. A gente não deveria estar tratando os nossos filhos com respeito e dignidade para ganharmos algo depois. Sim, eles estarão mais regulados, sim, estarão colaborativos. Mas, assim, se a gente traz isso para uma relação entre adultos,
você pode perceber que vai ficar bem manipulativo, assim, marido, se você deixar as toalhas sempre arrumadinhas e se você... Aí a gente vai transar bem gostoso depois, tá? Verdade. Faz todo sentido. Com os adultos você a gente falando, fica claro, verdade. né? Assim, você me falando agora, faz todo sentido. Eu gosto muito de trazer analogias do mundo adulto, porque a gente entra mais nesse lugar, né? Assim, a gente consegue compreender mais. Aí eu já sei que vai ter gente que fala, ai, que absurdo fazer comparação. Ai, tá bom, amor, então tá. Mas é uma verdade, isso. E realmente faz todo sentido. É igual como eu já presenciei muitas vezes. Se você não ficar bonitinho pra tirar foto, a gente não vai no McDonald's. Eu já vi isso na minha frente. É como se fosse um contraponto, né? É um adestramento. Eu te dou o petisco quando você faz aquilo que eu espero de você. E a criança cresce numa relação na qual ela tá com um adestrador, não com pai, não com mãe, né? Verdade, faz todo sentido. Mas se eu começar a realmente ter uma grande força de vontade, né? Porque isso que você falou realmente é uma coisa muito da gente com a gente mesmo. Sim. Eu vou começar a ter as minhas crianças vão começar a perceber isso. Sim. Né? Mas elas vão demorar um tempinho para ver se realmente vai ficar. Porque vamos imaginar, né? Uma criança que tem... Vamos imaginar lá em casa, né? Meu filho tem 9. Aí eu, por 9 anos, tratei de um jeito autoritário. Aí hoje eu percebo assim, nossa, eu vi o podcast, caramba, quero fazer diferente. Não é imediatamente que o meu filho vai voltar a confiar em mim, né? Porque se foram 9 anos que eu sempre fui autoritária e eu sempre fui desrespeitosa, ele vai ficar... tem uma analogia que vai ficar clara aí pra quem tá ouvindo. É como se eu fosse... fazer uma trilha e eu contrato um guia. Aí eu tô andando nessa trilha com esse guia, e aí chega uma ponte, essas pontes com corda, de madeira, assim, meio bamba. E aí você olha meio desconfiado e fala assim, certeza que a gente vai passar por essa ponte? Aí o guia fala, pode passar, menina, tá seguro? Pode ir, vai com fé. Aí você vai dar o primeiro passo, a primeira corda, pô, dá uma estourada já. Aí você, peraí. Você acabou de falar que é segura, eu dei um passo, já estourou. Não, menina, pode ir, foi só essa primeira cordinha, vai com tudo. Aí você vai dar o segundo passo, pô, de novo. Tu vai querer confiar nesse guia? Tu vai atravessar essa ponte? Quanto tempo que esse guia não vai ter que se refazer aí na relação para te convencer a confiar nele de novo? E aí você acha que, então, nesse momento, vale uma reunião de família? Do tipo, estou me enxergando... uma pessoa muito autoritária, a mamãe está perdendo muito a paciência com vocês. Vamos fazer um combinado aqui que a mamãe está disposta a ter uma relação com vocês saudável. Sim, eu tenho receio de que a nossa intenção seria que os nossos filhos nos dessem a bênção deles para isso. Mas isso daqui é eu comigo mesma. Entendi. Entendeu? Vergonha na cara do tipo, vamos se corrigir, Fran. Não foi isso que eu falei. Mas veja, até mesmo se você tiver uma criança que nem verbaliza ainda tão bem assim, né? Então, uma criança pequenininha, talvez... Você não precisa chegar e oficializar nada a partir de agora. Vai ser mas você pode chegar você pode chegar para os seus 4 filhos e falar assim, gente... reconheço isso, aquilo outro, e quero dizer para vocês que meu compromisso é que quando vocês falarem alguma coisa, a mamãe vai fazer de tudo para ficar com a boca fechada e vai só escutar primeiro. Isso. Por exemplo... E às vezes eu não vou conseguir, tá? Já tô avisando que às vezes eu não vou conseguir, mas eu quero me esforçar pra conseguir cada vez mais. Pronto. É porque você falando aqui já tá me dando uma vontade de ir para o colégio agora, pedir desculpa, menina. Mas você não se resume também só às coisas que você erra, nem eu me resumo só a isso, assim. E o bonito, Fran, é que os nossos filhos estão de braços abertos, nos esperando para essa conexão acontecer, sabe? O bonito é isso, não vai ter que rastejar. Sim. Veja, sabe? Sim. Você já sabe disso, né? A gente trouxe uma pesquisa aqui que eu achei super importante, que fala que 47% das mães brasileiras têm menos de 1 hora por dia para si mesmas. Como essas mães que estão nos ouvindo pode começar a aplicar essa educação positiva e quais são os primeiros passos? Tá. Esse dado que você traz é tão importante porque demonstra o quão violenta a sociedade é com as mulheres. Primeira coisa que eu quero dizer é, a gente muitas vezes responsabiliza as crianças por essa exaustão. E claro que criança demanda muita energia de nós, sem sombra de dúvida. Mas também escancara, na minha opinião, a falta de apoio que a gente recebe dos nossos parceiros, das nossas parceiras, enfim, e da sociedade como um todo, né? Então, eu gosto muito de trazer sempre a questão da redução de danos. Redução de danos significa que a gente não vai focar no ideal. A gente vai focar naquilo que é possível dentro da nossa realidade. Então, primeiro que
preciso entender, às vezes, como que funciona meu dia a dia. Eu vou dar um exemplo bem básico, assim, que as pessoas talvez não param para pensar, mas sei lá, nossa higiene do sono. Quantas vezes a gente deita na cama e fica lá, passa a tela do celular e fica olhando um monte de coisa. E eu sei que às vezes a gente quer desligar, e eu vou te falar uma coisa, eu já fiz isso um monte de vezes, mas eu venho num movimento muito assim, tela não é minha primeira opção. Tela não precisa ser minha primeira opção. Eu posso relaxar de outras formas. Então, assim, eu sempre tento achar outras maneiras que não seja ficar dissociando no celular. E aí, na hora de dormir, assim, eu sou bem rígida comigo mesma nesse sentido, de que dê horário de cuidar do meu sono, eu coloco o celular em outro cômodo para carregar, deito na cama, eu tenho Kindle, mas dá para você ler o teu livro físico com uma luzinha, enfim, do jeito que você conseguir, e realmente vou relaxando para ter um sono mais restaurador. Eu vou dormir sempre no mesmo horário. Às 10 eu já estou dormindo, de preferência 9h30, para eu dar conta de estar bem no dia seguinte. Então, assim, são pequenas coisas que a gente pode começar a olhar no nosso dia a dia. E claro que, sim, existe todo um recorte social aí, até racial. Eu sei que existem realidades diferentes para cada família. Eu não vou conseguir dar uma solução para todos, porque tem mulher que trabalha 3 turnos por dia. Exatamente. Sabe? Mas assim, talvez o sono é uma coisa crucial que a gente passa batida, a gente pode começar a cuidar, porque quanto mais descansada eu estou, mais meu cérebro consegue funcionar para eu pensar em alternativas. Eu mesma, com sono, eu não presto, gente. Eu não consigo Também ser não, tão respeitosa verdade. quanto quando eu estou descansada. Então, eu sou rígida nesse sentido comigo, porque eu sei que quando eu não cuido do meu sono, quem paga o preço são os meus filhos. E sempre me conforta quando você diz assim, eu também faço isso, ou eu já fiz isso. Dessas coisas básicas que, por mais que a gente tá buscando melhorar, buscando evoluir, o que você pode falar pra gente, fique muito à vontade em responder, que você ainda fala, eu preciso melhorar nesse ponto com os meus filhos? A minha rigidez. Eu gostaria de ser muito mais flexível. E quando eu falo flexível, é quase que um jogo de cintura, sabe? Obrigada, Senhor. Não, mas sabe assim, às vezes eles traziam uma ideia. Mãe, então como vontade de fazer aquilo, tal coisa. Eu já fico assim, eu já percebo que a minha vontade de falar não. Aí eu tenho que me convencer e tipo assim, não, peraí. É importante eles terem iniciativas próprias, é importante eles quererem fazer coisas, Então, assim, é um pouco isso, assim, eu vejo que eu tenho muita facilidade de falar não. E eu não quero ser a pessoa que o meu filho chega e sabe assim, nossa, não adianta nem pedir pra mamãe porque ela sempre fala não. Que saco! Não, meus filhos já vêm falando pro meu, eu sei que você vai falar não, mas a gente queria... E aí, sabe o que você pode falar pra eles pra reduzir os danos? Eu adoro quando os meus filhos escancaram as minhas violências, porque aí eu posso pegar isso e começar a fazer melhor. É verdade, filho, muitas vezes eu sempre falo não, e eu quero te falar que eu tô percebendo isso, e eu quero melhorar, e o meu compromisso daqui pra frente é, toda vez que você traz alguma coisa, eu vou só escutar primeiro. Boa. Entendeu? Então, não é ruim Sim. eles trazerem isso. Sim. Que bom que eles são honestos, que eles trazem. E aí, como você percebe, caramba, realmente eu posso melhorar. Não varre para debaixo do tapete. Pega isso, traz à luz e começa, declara, sim, é verdade. Você tá com receio de falar comigo, porque de fato eu sempre falo não. E eu quero fazer diferente. Perfeito. Não. E vou falar isso já hoje, que com certeza eles vão falar, mamãe, eu sei que você vai falar não. A gente tem uma parte aqui que é de curiosidades, a gente acabou indo mais para esse lado consulta com o Maia. Eu aproveitei esse podcast para isso, desculpa, gente, mas eu não podia perder a oportunidade. Mas vamos falar, você já falou que você nasceu na Suíça, maravilhoso aquele lugar. Nasceu na Suíça, onde viveu até os 19 anos, morou em outros 3 países, como Alemanha, Inglaterra e Portugal, antes de se mudar para o Brasil, graças a Deus que você está aqui, e Curitiba principalmente. E a sua língua materna não é só português. Aliás, eu já vi em outros podcasts que eu consumi como você é super inteligente, fala várias línguas, tem essa facilidade de aprender, né? Tanto que você diz que quando percebeu essa dificuldade, pegou livros, estudava de noite, então você é super autodidata. Tem uma dose de privilégio também, lógico, sim, né? De onde eu cresci e tudo mais, mas tenho facilidade. E que bom que você teve tudo isso e também é generosa, né? Em poder dividir tudo isso com a gente, principalmente escrevendo o primeiro livro, que é A Raiva Não Educa, A Calma Educa. Virou best-seller ao conquistar o topo de vendas da Amazon, ainda na pré-venda. Mais de 100 mil exemplares já foram vendidos desde então. E ontem você estava num evento deles, né? Da Bienal, sim. Da Bienal. E ela tem medo de pensar na existência da vida extraterrestre. Gente, como assim? Ai, gente, olha, não, é porque assim... Eu adoro pesquisar essas coisas, sabia? Eu e minha massagista, a gente super divide essas coisas. Eu acredito, ela também... Você tem medo disso? Então, não, o que acontece? Quando eu começo a pensar assim, sei lá, tô dirigindo, eu penso assim, nossa...
nós estamos aqui, né? Tô no carro. Lá em cima o céu, peraí, depois o universo, aí tem os outros planetas, tem outras galáxias, tem... A gente é nada! Isso. E aí eu falo assim, o que eu tô trabalhando? O que eu tô me esforçando tanto? Né? Assim, eu fico meio noiada, me incomoda. Porque foge do nosso controle, né? É muito grande. Então, tipo, águas abertas, assim. Eu brinco com meu marido e falo assim, eu não tenho medo do avião cair. Eu tenho medo de cair no meio do oceano, porque vai ter algum bicho que vai me puxar pra baixo. Vai ter uma baleia que vai me engolir. Esse medo eu também tenho. Tem até nome. Tem. Talassofobia, exatamente, eu acho. E também quando a gente tá no quarto das crianças, às vezes, quando eu tô muito louca, sei lá, eu tenho medo de que alguém vai puxar minha perna debaixo da cama. Você tem esse medo? Eu não consigo dormir com o pezinho pra fora, tem que estar com coberta, gente. Umas coisas loucas. Ainda bem que meus filhos, corta essa parte, Jean, que eles não podem ouvir isso, que eu tenho que passar uma mãe segura, né? Assim, Você pode ser vulnerável com ele. Você pode falar, gente, a mamãe morre de medo. Eu falo de cachorro, e meus filhos todos cresceram com medo de cachorro, Maia. Mas tudo bem. Dá pra... Alguma coisa a gente vai passar pra frente. Vai. Alguns trauminhas a gente vai ter. Não tem como. Eu vou fazer a última pergunta e depois a gente vai para uma parte do nosso podcast que eu julgo uma parte assim bem carinhosa, que é onde a gente divide uma fala que vai mudar a vida da pessoa e ela vai guardar com carinho, tá? Mas última pergunta nossa, juro que é a última. Você viu que voou aqui, né? Eu quero te fazer essa pergunta assim. Quando você era criança, passava pela cabeça que você trabalharia com educação geral? Nada. Nunca. Quis ser veterinária, gente. Quis ser veterinária. Quando você... a gente tem muito disso, eu acho que é uma ânsia muito mais da mãe, né? Porque a gente faz um planejamento de como a gente vai ser. Vem a maternidade, a gente esquece tudo, esquece até andar de salto novamente. Eu tive dificuldade de me enxergar nas minhas roupas. A gente tem essa dificuldade de se enxergar depois. E com a maternidade, e esse movimento que eu faço hoje aqui, nunca na vida eu imaginaria virar podcaster. Mas o lado que a maternidade também nos traz é essa coisa de nos reinventar. E eu acredito que isso aconteceu com você. Sim. Porque você se imaginava Minha escrevendo um livro, tudo? Não, gente, nunca. Então, vamos passar uma coragem para essa mãe que tá lá na maternidade, madrugadas amamentando, tendo dificuldade com o outro filho, e falar para ela que, poxa, tem uma luz no fim do túnel, se acalma, vai buscar essa educação positiva que vai fazer bem para ela mesma também, né? Eu acho que tem duas coisas que eu quero dizer para essa mãe que tá nessa situação. Primeiro que... às vezes a gente pode sentir que a gente está fazendo muito pouco ao estar em casa com os nossos filhos. Mas a gente está só cuidando do maior projeto, né? A gente está cuidando de futuros cidadãos, então não é pouca coisa, não. Não é mesmo. E a outra coisa que eu quero dizer é, embora a gente não consiga fazer tudo ao mesmo tempo, óbvio, né? Com criança pequena principalmente, isso às vezes pode ser frustrante para uma mulher de se sentir só. Nossa, o que você me falou me emocionou muito, sabia? Porque é uma verdade isso, né? A gente acha que é só ser mãe. O caramba, né? Não, mas assim, às vezes quando a gente tá com criança pequena em casa ainda, a gente gostaria tanto de fazer outras coisas e não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que uma coisa que é muito, muito, muito importante a gente criar o hábito de ter sempre é estar com outras mães também. É muito curativo. Você acabou de falar que, nossa, é tão bom ouvir você, Maia, dizer que você também tem dificuldade. É sobre isso. É você não se isolar. E às vezes isso pode ser na ida de um parquinho, pode ser as mães da escola do teu filho. Mas assim, não se isola. Não se isola. Não se isola porque é muito doloroso. A maternidade não foi feita para você passar por ela sozinha. O maternário é coletivo. E sem comparação, né, também, né? E sem essa coisa de comparar, né? Que eu acho que isso pesa demais a gente. Sim, não, eu acho que se a gente consegue encontrar relações muito emocionalmente honestas, que a gente pode ser vulnerável, a comparação nem vai entrar em jogo. Vai ser realmente um lugar muito de colo uma para outra, assim. E isso é importante. E o que acontece? Muitas vezes a gente fica assim, não, mas eu não vou incomodar a outra, não vou mandar mensagem. Ai, não vou falar que eu tô triste hoje para outra mãe, porque eu não posso sentir tristeza. Blá, blá, blá. Mentira. Pode, chama, manda mensagem, cria vínculos, cria essa rede de apoio, porque ela não vai cair do céu. Mas a gente não dá para passar pela maternidade sozinhas. É muito cruel com a gente mesma. E o nosso filho acaba pagando o preço também, porque a gente fica tão cansada. Verdade mesmo. Nossa, eu viajei lá nas minhas noites em claros, diversas, amamentando gêmeos. Depois tinha aquelas vacininhas que prejudicava ainda mais. E aí eu me olhava e falava, meu Deus, eu preciso achar alguma coisa depois disso tudo. Onde vai acabar tudo isso, né? E a gente para mesmo e vê quanto realmente é importante a gente
se educar e olhar nossos filhos e ser grata por tudo aquilo, né? A gente esquece muitas vezes dessa gratidão de olhar que a gente está tendo o mundo nas nossas mãos mesmo, né? Com os filhos, no sentido de cuidar mesmo, de fazer com que eles sejam seres melhores. Entre tantas coisas. Agora a gente vai para aquele ponto em que você deixa uma mensagem no coração para sempre, tá? É uma parte daqui do nosso podcast que é entre tantas coisas em que a Maia já viveu, o que você pode deixar de carinho para o nosso telespectador? Eu tenho que dizer que eu sou péssima com essas perguntas. Tá, gente? Eu vou compartilhar com vocês uma frase que eu uso como bússola, como guia na minha maternidade. Quem sabe pode servir para vocês também. Que é assim: no dia em que os teus filhos cometerem um erro ou um deslize, e eles, nesse dia, correrem para você, ao invés de correrem de você, nesse dia você virá o fruto da educação positiva que você plantou. Então, essa é a minha meta, assim, de vida, sabe? Eu posso tropicar, eu posso cair, eu posso errar, eu posso pedir desculpas, mas eu sempre vou pegar essa bússola de volta na mão, eu não largo ela. E é essa construção que eu quero fazer com os meus filhos, que eu seja uma referência, que eu seja a primeira pessoa que eles pensem quando eles estejam passando por dificuldades, que eles sabem que comigo eles podem contar. Isso está acima de tudo. Isso. Nossa, uau, eu vou com certeza anotar isso para a vida, porque faz todo sentido. Faz todo sentido mesmo. Não tem como não se emocionar, porque você realmente é transformadora. E eu espero que esse podcast chegue no coração de todas as mães, amigas, todos os lares, e que a gente possa realmente compartilhar muito mais esse seu aprendizado, porque a sua necessidade, Maia, de verdade, é algo assim indiscutível. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada por generosa. todo esse movimento que você faz. E volto a repetir, é uma honra poder ter te entrevistado. É uma honra nessa minha jornada poder contar que você esteve aqui de frente comigo. Obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Foi um prazer enorme. Eu posso convidar as pessoas a conhecerem meu trabalho? Por favor, e eu também quero te presentear, por favor, fale onde... eu tô muito chique! E teve flores aqui também. Gente, essa mulher merece o jardim. O jardim. Que linda. Por favor, onde a gente encontra? Tá. Vamos falar do livro. Você vai escrever mais algum? Tá no Sim, forninho? sim, vou Você escrever. promete me avisar? Eu vou até você. Claro, você pode vir amor. aqui. Vamos disseminar tudo isso. Fechou. Fica É tranquila. isso. É nóis. Então, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, vocês podem... Acho que aqui no podcast da Fran vai estar escrito em algum lugar, aqui na legenda. Com algum lugar vai estar certeza, meu com arroba, certeza. porque meu sobrenome é difícil de escrever. Você clica lá, é mais fácil. Tem os meus livros, se você colocar na Amazon, na livraria, qualquer livraria que você for, você coloca, pede meu nome lá e você vai encontrar os meus livros. A Raiva Não Educa, Calma Educa. Pais Feridos, Filhos Sobreviventes, e o infantil também, porque eu não posso ser criança. Eu tenho cursos também, o Intensivão da Birra, o Criando Relações Respeitosas. Eu tenho uma formação também em educação positiva para profissionais que querem trabalhar com essa abordagem, enfim. E tem muito conteúdo gratuito também. Se você colocar no Spotify meu nome, vai ter um monte de podcast. Até porque foi o que me ajudou lá atrás, quando eu precisava. Então eu faço questão de participar de podcast. Com certeza. Com as pessoas. E eu vi, eu achei lindo, porque tem até, inclusive, que você fala que você vem mesmo com boa vontade, porque é a sua missão espalhar as informações tão importantes. Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado, Fran. Ai, obrigada. Foi tão bom. Eu te agradeço de coração. Você é muito Foi generosa. muito bom. Você Igualmente. é um ser, assim, iluminado, que obrigada. você faz me sentir super bem, à vontade. Gente, essa mulher, de verdade, tá? Não é rasgação de seda. Ela é iluminada. Eu acho que é um pouco de rasgação. Não é, gente. Ela é diferenciada. Porque a gente que consome pessoas em que tem inteligência, essa coisa de conteúdo, é diferente quando a gente vê no ao vivo. E você é exatamente tudo aquilo e muito mais no ao vivo. Obrigada. Então, gente, foi um privilégio estar perto dessa mulher e realmente poder contar pra vocês que é isso aí mesmo, tá? Continue seguindo, porque ela é de verdade. Olha só, Má, inclusive eu quero te presentear. Você viu já a intimidade, né? Não é mais Má, é Má. É assim. A Marina, que é dona dessa marca aqui, que é a Revival, desse body que eu tô vestindo. Olha que lindo. Não, é de tule. lindo, é lindo. Você vai ganhar um gift card que você, com um numerinho, vai colocar lá no site e você vai montar como você quer. Se você quer de tule, você não quer de tule, com manga ou sem manga. E aí vai pra sua casa esse grande presente, eu tá? amei, muito obrigada. Quando é o primeiro você- podcast que eu ganho um presente assim, gente. E teve flores também. Você viu que flores maravilhosas, Sim, né? sim. Gente, é o padrão, como diz é o Danilo padrão que Gentili, vocês têm que esse é o receber, padrão. Maia, Exatamente, tá? daqui pra cima. Exatamente. E quando você receber o seu na sua casa, você marca
Sim, lógico. A Má, porque ela adora, ela fica super feliz quando vê que a marca maravilhosa dela tá chegando em mulheres com o maior prazer. como você. É isso, a gente já deixou tudo bonitinho, aonde te encontrar, como te consumir. Quero te ver mais vezes. É só chamar que eu venho. E as nossas portas estão abertas sempre para receber você. Fique à vontade em contribuir cada vez mais com essa educação tão poderosa e necessária para nós. Obrigada, tá? foi um prazer Muito estar obrigada aqui. Obrigada, mesmo. uma delícia. Obrigada pelo convite. E você que tá aí, eu tô toda errada já, gente. Eu com certeza já devo estar com o olho já manchado, enfim, porque eu me emocionei demais. E eu quero dizer para que essa rede do bem cresça cada vez mais, você vai lá no Spotify, no YouTube, faça com que essa rede do bem cresça cada vez mais e mais. Um beijo e até mais.